E hoje é o Dia Mundial de Combate à Asma e também o Dia Nacional de Prevenção da Alergia, doenças que costumam estar relacionadas. A pneumologista Fernanda Miranda está aqui com a gente mais uma vez, ao vivo, para falar sobre esses assuntos. Doutora, está tudo bem com a senhora? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer falar da estar asma? aqui. Vamos lá. O que é a asma? A asma ela é uma doença das vias aéreas, crônica, inflamatória, que não tem cura, mas tem controle. Os sintomas são, geralmente, falta de ar, chiado no peito e tosse crônica, que tem a característica de vir em crises. E muitas das vezes o indivíduo consegue identificar aquilo que desencadeia os sintomas. Por exemplo, uma exposição a uma poeira, um mofo, um cheiro forte, um produto químico. Isso são os que a gente chama de alergenos. Fumaça, cigarro. Isso é o que pode provocar? Então, isso é que provoca a asma, é isso ou não? A asma ela é uma doença que tem muito um caráter genético. Geralmente a pessoa tem entre seus familiares alguém que também tem uma doença respiratória, como a asma ou a rinite. E, vamos dizer assim, é um pulmão mais sensível, mais suscetível. Então, a partir do momento que esse alergeno alcança as vias aéreas, o asmático responde com uma inflamação exagerada. Doutora, quando a pessoa tem alguém na família que tem asma, por exemplo, o que ela deve fazer? O asmático, primeira coisa é o diagnóstico precoce, né? Então, às vezes é um desserviço, até mesmo nós médicos, ficarmos dando nome de bronquite, né? Tentando amenizar. E a pessoa, hoje mesmo, eu tive uma paciente que ela falou, eu queria saber se eu tenho asma, se é asma a minha doença. Então, a primeira coisa é diagnosticar, para se ter um tratamento adequado, da forma correta. A asma, ela se manifesta de várias maneiras, com vários graus de gravidade. A senhora falou bronquite. Bronquite é asma? Não. A bronquite, tudo que termina em ite em medicina quer dizer inflamação. A bronquite é a inflamação dos brônquios, que pode acontecer por outros motivos, né? Vamos dizer assim, a asma é como se ela fosse um tipo de bronquite. Sim. Agora, quando a pessoa tem asma, o que ela deve fazer assim, para prevenir, por exemplo, as crises? Qual é o caminho? Primeira coisa, ter o seu diagnóstico, como a gente estava falando, e o tratamento correto. Alguns asmáticos não precisam de usar a medicação de forma rotineira. Outros não, outros precisam, como é uma doença, como eu te disse, crônica, ela é como uma pressão alta, um diabetes, né? O hipertenso, ele não toma remédio só na hora que a pressão aumenta. Ele usa o remédio diariamente para evitar que a pressão suba. A mesma coisa o asmático, ele deve tomar aquela sua medicação que é inalatória diariamente para não ter as crises, para não ter sintomas, para ter melhor qualidade de vida. E quando identificados os alergenos, aquela que a gente chama de higiene ambiental, é muito importante. Por exemplo, evitar a exposição a cheiros fortes, a poeiras. A gente sabe que às vezes é difícil, às vezes até ocupacional, né? Existe uma asma que ela é desencadeada pela exposição ao trabalho. Mas na medida do possível, quartos livres de carpetes, cortinas laváveis, ambientes arejados, evitar exposições a mofos, poeiras, às vezes é o ar-condicionado que não é muito bem limpo. Agora, a senhora falou, por exemplo, nós estamos começando agora aquele período de seca, né? A umidade cai, a gente tem muita poeira, e aí? É um período crítico para os asmáticos. Aqui no nosso estado, na nossa região, a gente vê mesmo uma piora clínica nesses meses, em que a temperatura se abaixa, né, fica um pouco mais frio e a umidade do ar cai muito. Então, esse aí, vamos dizer assim, é um gatilho também para sintomas. Por isso a importância do asmático vir controlado para que essa mudança, essa variação do clima e das condições climáticas não interfira tanto na sua doença. E além disso, ainda tem o ar-condicionado, né? Porque o calor aumenta, a pessoa vai lá e liga o ar. O ar-condicionado, ele é um aliado nosso, né? Principalmente aqui na nossa região com altas temperaturas. Mas é importante lembrar que ele tem que estar bem higienizado, né? Ele acumula poeiras, pós, e isso pode ser um gatilho, um fator desencadeante de sintomas. Quer dizer, às vezes tem gente que deixa um ano sem fazer essa manutenção, sem fazer essa limpeza. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Precisa higienizar não só o ar, os ventiladores também, aquelas pás, né, de ventiladores, elas têm que estar limpas. O ambiente tem que estar limpo, onde o asmático vive. Todos nós, lógico, mas o asmático, como eu disse, ele é mais suscetível, né? Então, quanto mais limpo, mais livre de alergenos, lembrando muito também dos pets, né? O pessoal às vezes tem asma, mas não quer abrir mão ali do seu animalzinho, mas a gente sabe que o pelo do gato, o pelo do cachorro também pode ser desencadeante. Então, às vezes, quem tem o pet
que pelo menos o pet não conviva ali no seu quarto. Agora, a asma pode matar, né, doutora? Sim, a asma, a estatística brasileira mostra que 5 pessoas morrem ao dia por asma. E uma doença absolutamente prevenível, né, e tratável. A gente, inclusive, nos últimos anos, para os asmáticos que nós classificamos como asmáticos graves, que são aqueles que mesmo com a melhor terapia, todas as comorbidades controladas continuam muito sintomáticos, esses pacientes hoje têm à disposição medicações novas, os imunobiológicos, que controlam muito bem os asmáticos graves. Doutora Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Seja bem-vinda e volte outras vezes. Obrigada.